Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar de Ragnarok Rising, episódios mais recentes, que foram muito bons, e teve o início da luta do Ragnar contra aquela monarca alada que manipula o tempo. E eu vou discutir o que foi que aconteceu de mais interessante nesse meio de episódio, porque teve uns flashbacks que deixaram uma coisa bem mais curiosa, por assim dizendo. Então, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho e bora simbora. O episódio anterior, gente, foi mais uma apresentação, um iniciozinho para o que vai acontecer no episódio mais recente. Bom, eles chegaram numa cidadezinha que está dominada pela aquela monarca alada que manipula o tempo, que é uma doida. Mas isso não foi tão interessante. Também chegou o Ragnar, o Crimson e o Slime também. E eles vão encontrar uns subordinados do Crimson nesse do povo todo, porque eles estão infiltrados lá para conseguir mais informação. Aí o Crimson tava de mulher, ele troca de sexo. Mas o lance é, eles estão lá se infiltrando, eles vão perambulando. Tem uma cena de comédia do Ragnar passando mal no meio do público porque ele tem uma fobia social enorme. E a única coisa que acalmava ele antes era a Léo. Mas eu ri disso, eu ri. Eu achei engraçado. Mas o ponto é, o Crimson vai lá, chega nos subordinados dele, um deles que tá como general do exército dessa cidade aí, eles vão teorizando sobre o que eles têm, o que eles podem fazer. Bom, e o Crimson consegue, como ele é muito inteligente, ele vai bolando meios para como vencer. E o Golan, como é que é o nome desse cara, ele tá lá infiltrado lá faz tempo, ele também viu como é que funciona os poderes da monarca, e aí ele mostra lá num vídeo lá, e aí o Crimson vai teorizando como é que funciona esses poderes, e teoriza que ela consegue voltar e parar o tempo, mas eles não conseguem usar os dois ao mesmo tempo, o que se prova verídico quando vai começar a luta. E a outra coisa interessante também nesse episódio foi um flashback do Ragnar nisso, em que ele lembra que ele, o mais velho, a versão futura dele, enfrentou esse pessoal e tá todo mundo lá, aquele glutão que ele derrotou no episódio 2, o primeiro que é o de fogo, tá também aquele cara do vento e mais um monte lá, e um cara que manipula trovão que tava amando dela. Todo mundo que tá nesse flashback tá amando dela. O ponto é que ela até que se apegou a ele, que ela diz que ele sobreviveu por causa do destino, que é a vontade do Deus dela, que quer que ele sobreviva. E ele também mostra até esse Deus que não tem forma, como o Mikogami de Mushoku Tensei. E ele não tem forma, mas ele fala. E ela acha que ele manda, parece até uma criança brincando com isso. O que ele não se lembra ou que não conhece não deve existir. Mas como o Ragnar sobreviveu de uma cidade, ela acha que ele merece viver. E aí ela até se compadece com ele e ele não consegue lutar porque tá totalmente acabado. Ela oferece o sangue dela para ele poder viver, para se transformar num dragão. E ele tem um cara lá que explica que se isso acontecer, ele não vai mais sentir raiva, ele vai abandonar a raiva dele, a vingança dele com os dragões, e ela até enfinca nele. E o que isso vai repercutir? Só no próximo episódio pra gente saber o que foi que aconteceu, mas obviamente ele não virou um dragão. Vamos descobrir como. Mas o ponto é, ele volta pro tempo, volta no tempo pro tempo atual. Mas o ponto é, o Ragnar tá lá, de olho nela, ele encontra ela e ele fica todo naquela de eu mato ou não mato, mato ou não mato, mato ou não mato, eu obedeço o Crimson ou não obedeço, e parto direto pra vingança. E fica nisso, ele meio que se sentindo meio confuso. E ela até encontra um garotinho que tava perdido, e ele também se questiona, ela é tão boa assim? Ela é boa mesmo? Mas o ponto é que ele vai se separando dela, e aí ele chega num beco lá e fica lá de matar ou não, se obedece o Crimson ou não. Mas o ponto é que ele resolve meter o louco e vai atrás dela. O Slime acaba falando isso pra o Crimson Verônica. Mas o ponto é que ele chega lá, ele vai matando um dos subordinados dela, um garotinho. E aí ele vai direto pra luta. E ele fala que ele também estava meio que se sentindo mal por ter escolhido não lutar. Porque diz porque ele
tava com nojo dele mesmo por ele não ter resolvido ir direto acabar com ela. E aí começa a luta e ela também se transforma lá, assume a forma verdadeira dela, entre aspas, mas aí começa a luta e parece que o Ragnar tá na vantagem. Ele vai acabando com ela, matando ela, e ela volta no tempo ou tenta parar o tempo, mas não adianta. Isso vai ser explicado mais provavelmente no próximo episódio. Mas o ponto é, ele vai lá e vai acabando com ela no meio da luta. E a gente fica se perguntando, pô, isso vai ser o bastante? Tá muito fácil ele vencer ela. Bom, parece que ela ainda não tá no 100%, ela não tá levando ele a sério ainda. Mas o ponto é que ele aparentemente está vencendo a luta e termina o episódio assim, ele na vantagem. E o que vai acontecer só no próximo episódio. Bom, o que eu tô achando ainda do anime continua interessante, tô muito curioso para saber o que vai acontecer nessa luta e também curioso para saber os mistérios um pouco mais, o que foi que aconteceu com ele no futuro e muito mais coisa, e o que vai acontecer na história daqui para frente, mas continuo achando bem interessante. E bom, é isso, gente, fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.